E o Gente Expressão está no ar e hoje viemos falar um pouquinho do direito. Direito do trabalho, direito de autismo e muito sobre direito, seu direito. Você que é CLT, você que é empresário, eu não tenho dúvida que está cada vez mais difícil o nosso dia a dia. Mas para antes da gente entrar abordar esse tema, eu tenho aqui a minha amiga de sempre. E aí, Camila, veio de Balneário hoje? Chegou hoje? Desci de besteira não, mas subir. Eu cheguei ontem aqui, vim aqui para gravar o programa com vocês. É uma honra estar aqui novamente. É sempre uma honra estar aqui. E hoje com uma convidada muito especial, a Amanda Zawadzki. O sobrenome dela é difícil, hein? Ó, tava treinando aqui para pronunciar, mas tá certo, né, Amanda? Tá certo. Amanda, que é advogada do trabalho, ela também atua no direito para pessoas com autismo, ela é coprodutora de um livro sobre autismo e ela também é criadora de conteúdo, sim, achei super incrível. Seja muito bem-vinda, Amanda. É uma influencer nata e tá bombando nas internet e falando sobre direito e um pouquinho de autismo, porque eu não vejo tanto autismo na internet, viu? Não da sua pessoa, mas sobre direito do trabalho, pensa na pessoa que manda bem. Amanda, seja bem-vinda ao nosso podcast aí. Obrigada, Miura. Obrigada, Camila, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Espero poder contribuir um pouquinho hoje com o meu conhecimento nas áreas aí mencionadas. Eu tenho bastante preocupação aqui hoje, porque pensa que eu estou num ambiente com duas influências. Normalmente eu tenho uma que é a Camila aqui, que ela fala mais do que qualquer pessoa que eu conheço. Agora eu estou com duas pessoas. É difícil, eu quero ver se eu vou conseguir falar um pouquinho. Camila, você sabia que a Amanda... Pode chamar de Amanda ou tem que chamar de doutora Amanda? Pode chamar de Amanda. Porque ela já me zoou agora há pouco. Ela falou, eu te conheço desde quando você tinha cabelo. Eu falei, deixa comigo, deixa comigo, doutora. Mas Amanda, eu sei que você gosta do tema de autismo porque você vive isso, né? Exato. Como é que foi essa experiência do seu próprio filho? Como é que foi essa questão de você absorver isso na experiência e trazer isso para o direito? Bom, eu confesso que antes de eu descobrir o autismo do meu filho, eu tinha um conhecimento muito vago sobre o autismo. E quando chegou o diagnóstico, eu comecei a pesquisar, comecei a ler, comecei a conviver com muitas famílias também, com pessoas com autismo, diante ali da quantidade de terapias. E acabei trazendo isso para o escritório, uma vez que eu tive que correr atrás dos direitos do meu próprio filho, que infelizmente hoje os direitos das pessoas com autismo são constantemente negados e as pessoas têm que correr atrás. Acabei trazendo isso para o escritório e, enfim, comecei a atender pessoas na área até para poder ajudar essas pessoas a conseguir esses direitos. Você sabia que 90% das pessoas que são autistas não sabem nem o direito que tem? Dá uma pincelada para nós, que direito os autistas possuem hoje? Bom, hoje os autistas possuem vaga de estacionamento preferencial, possuem meia entrada como qualquer pessoa com deficiência, mas a maior parte da atuação no meu escritório é relacionado a liminares. Por quê? Porque muitas vezes quando essas pessoas tentam começar a fazer as terapias pelo plano de saúde, o plano limita essas terapias, diz que não pode, que já passou ali a quantidade e essas pessoas ficam com dificuldades porque não têm condições de pagar todas as terapias que são muito caras. Então nós entramos com liminares para que o plano cubra esse tratamento dessa pessoa integralmente e também contra o SUS, porque a pessoa que não tem plano também tem direito de ter o tratamento, que é um direito constitucional, direito à saúde. Então quando a pessoa é diagnosticada, não tem plano, vai no SUS, às vezes fica muito tempo na fila de espera, passa 1 ano e essa pessoa não conseguiu nem a consulta com o neurologista. Então nós entramos também com liminar para conseguir a consulta com o médico, para conseguir o diagnóstico, para conseguir o tratamento, que inclusive aqui em Curitiba hoje nós temos o Centro de Especialidades Integrar, que é um centro destinado para atender essas pessoas com autismo. Mas infelizmente ele não consegue atender todas essas pessoas. Então elas ficam muito tempo na fila para conseguir isso. Esse é o trabalho que a gente faz no escritório. Até porque o tratamento não é de apenas um profissional, né? Sim. É uma equipe bastante robusta, né? Porque, pelo que eu sei, tem lá o médico para fazer os exames neurológicos, tem o acompanhamento psicológico,
tem o acompanhamento educacional, né, que são os monitores, são várias, uma equipe grande que compõe todo esse tratamento. E isto, Camila, é bastante oneroso, é custo, é um valor alto. Tem né? um custo alto e as pessoas não têm acesso, né, à informação. É muito triste que as pessoas não tenham. E é muito legal ter você aqui para poder explicar para as pessoas essa questão do direito e do acesso. E também tem a questão de escola, né? Acho que a pessoa que tem autismo, ela tem também um direito a especial. Tem uma influencer que ela é bem famosa e ela também tem o filho com autismo. E ela sempre posta, assim, o quão sofrido é para ela. Ela dá conta de tudo isso, porque ela é mãe solteira, ela tem que lidar com tudo isso e ainda ela não consegue escola para o filho com os direitos que deveria ter, né, com uma condição especial. Eu não sei muito bem, melhor perguntar né? isso. Direto, um acompanhamento. As pessoas com autismo, elas têm direito à vaga compulsória, não só com autismo, qualquer pessoa com deficiência tem direito à vaga compulsória. Ou seja, Então, não importa onde ela quer estudar, ela pode estudar. Exatamente, não pode ter a negativa da vaga. E se tiver a negativa, aí também tem a questão da possibilidade do processo. Agora, E ela tem um acompanhamento? Essas pessoas têm direito a um professor auxiliar, que seria um professor para acompanhar essa pessoa mais de perto, diante das diversas dificuldades que essas pessoas têm. Mas todas as escolas, elas não têm preparação, né? Porque Não. quando ela grava o conteúdo, ela fala que ela não está encontrando, por mais que tenha o direito, que não tem a escola que tem esse professor. É muito acho que difícil. ela tem medo, né, de fornecer esse tipo de tratamento, porque imagine hoje, nos dias de hoje, da atualidade, o autismo e TDAH é a bola da vez. Sim. Né? Todo mundo tem TDAH ou todo mundo tem autismo. Autodiagnóstico. E Tem autismo, muitos adultos sendo diagnosticados exatamente. agora com TDAH, né? E o autismo não é um nível único para todo mundo. Né? Existem vários estilos de autismo. O seu filho... Vários graus, né? Vários graus. No meu né? caso, o meu filho tem o nível de suporte 1, mas tem o 1, 2 e 3 que é o nível mais grave. E é por isso que tem que ter essa equipe multidisciplinar. Quando o neuro ele faz essa análise da pessoa com autismo, ele vai dizer quais as terapias que ela precisa. Às vezes, tem um que vai precisar só do psicólogo e do fono, tem outro que vai precisar ali de tratamento na piscina, outro com cavalo, outro com música. Tem diversos tipos de terapia e o médico, com a equipe multidisciplinar, vai dizer o que é necessário para aquela pessoa. Imagine, então, Camila, que autismo nível 1, né, grau 1, ele é o mais comum nos dias de hoje, né? Qualquer dificuldade que a criança está tendo hoje, o médico já está expelindo isso como autista ou como TDAH. Então, imagine isso para a adaptação de todo um ambiente. Sim. Ainda, eu vou falar isso, eu não estou defendendo o governo agora, e também não falo mal deles, mas ainda a nossa estrutura educacional não está preparada para isso. Não. Porque está vindo uma avalanche de crianças agora que estão sendo diagnosticadas com isso. Então, nossa estrutura educacional não está preparada. Sim. Eu vejo isso hoje. E não é a estrutura pública que eu me refiro, é toda ela. É toda ela. Seja particular, seja pública, seja qual for. Acho que o mundo ainda não está preparado. Não está preparado, né? porque está vindo muita gente. Ó, doutora Amanda aqui acabou de falar uma coisa, uma verdade absoluta. Hoje em dia, os adultos estão sendo diagnosticados com TDAH e autismo. Mas porque eu no passado recentemente, não tinha isso. essa Era bem questão, difícil. eu questionando também com a minha terapeuta se eu tinha TDAH. Eu fiz os testes. Falei, não é possível, eu devo ter. Por quê? Porque virou uma onda, todo mundo ficou se questionando, eu tenho isso ou não? E eu gosto da questão de acesso à informação. Eu acho muito importante as pessoas terem acesso à informação e entenderem coisas que no passado, talvez as pessoas tinham uma dificuldade e não conseguiam diagnosticar e era tratado como estranho, bullying. Eu acho legal o acesso à informação. A única questão é todo mundo se autodiagnosticar. Tipo, assistir um vídeo e diz lá, a pessoa tem TDAH, é isso, ela tem desatenção, ela tem falta de foco, ela é uma pessoa assim. E daí você, acho que eu tenho isso, que é o que aconteceu comigo. Imagine só, há 10 anos atrás, há 10 anos, não é muito tempo, para você ser diagnosticado com autismo era muito difícil. Mas hoje ainda é difícil. Ainda é, mas está mais... Por isso que eu digo, hoje está moda.
qualquer dificuldade é autismo nível 1. Qualquer dificuldade. Não é Mas assim. no passado, para você ser diagnosticado com autismo, você praticamente tinha que ser o nível 3. Porque senão você não conseguia, não digo ser diagnosticado, você era tratado de tudo o resto, não de autista, né? Mas hoje em dia está muito... Eu acho que tinha também Sai um muito. certo preconceito, assim. As pessoas também não queriam falar sobre, assim, tem muitos paradigmas e tabus mesmo. Quando é um tabu, a pessoa não quer falar sobre o Até assunto, hoje, né? muitas pessoas não contam quando tem um diagnóstico ali de nível 1 que consegue passar despercebido, porque tem muito preconceito. Até hoje existe muito. isso. E é difícil você ver as pessoas usando a fita, né? O crachá de autista, né? É muito difícil. Você falou de estacionamento, vaga, exclusivo. Já vi acontecer, não é que me falaram. Eu vi isso acontecer, de pessoas pararem o carro ali, saírem normal. Nossa. Ah, mas espera aí, então ele não é autismo? Eu já passei por essa situação. Quem somos nós para julgar, né? Porque você falou bem, autismo nível 1, grau 1, é quase que imperceptível dependendo da idade da pessoa, inclusive. E do tratamento. Se for um bom tratamento, o meu filho hoje, por exemplo, né? As pessoas não percebem que ele tem autismo. Muita gente fala, nossa, mas ele é autista? Não parece. Porque realmente ele está fora do espectro, porque ele tem um bom tratamento, mas não são todas as pessoas, até porque a pessoa pode pular de nível. Uma pessoa com nível 1, se não tiver um bom tratamento, ela pode sim ir para o nível 2, como o nível 3 pode voltar para o 2, e isso vai depender do tratamento de qualidade que essa pessoa vai ter. Mas se tiver um tratamento, ela consegue... Consegue. Claro que é demorado, é custoso, mas ela consegue ali melhorar e pode também piorar se não tiver um tratamento. A importância também desse acesso da informação e das pessoas saberem é porque a gente só consegue resolver um problema quando ele é trazido à consciência, né? Quando a gente tem um diagnóstico dele, a gente consegue auxiliar e mudar. Porque acho que antes acabava julgando, essa pessoa ele é burro. A criança era problema. muito quieta, os pais deixavam. É tímido. É tímido, é burro. Eu me lembro na escola que tinha algumas... Na minha sala, quando eu era criança, que tinha algumas crianças assim diferentes. A gente falava, nossa, fulano é estranho, fulano é estranho. E a gente julgava, Talvez né? essas pessoas fossem autistas, mas nós não tínhamos esse conhecimento que nós temos hoje. Pois é. Na minha escola, tinha muitas pessoas com deficiência. Tinha muito surdo na minha escola. E era a única escola que era preparada para poder atender essas pessoas. Mas hoje as escolas não são. E eu lembro que na época eu fiz aula de Libras, porque eu gosto de fazer amizade com todo mundo. Eu tenho que aprender esse negócio. Como é que eu vou conversar com eles? Desde criança ela gosta de Eu falar. tentava conversar. Eu queria falar com a mão também. Eu fiz aula de Libras, fazia com eles mesmo, para poder me comunicar. Mas as outras crianças faziam o quê? Olha ali o surdo. Olha ali, tá vindo. E eles, tipo, me amavam, eles me chamavam de... Eu tinha o cabelo aqui, e eles têm apelidos, né? Faziam assim, o do cabelão, vindo por... Só que eu era uma criança que minha mãe, ela sabia, dava aula de Libras também, então eu tinha um acesso, mas as outras sempre era chacota. Tinha um julgamento, Tinha né? bullying, né? O famoso o bullying. bullying. Né? Na verdade, você começa a entender essa realidade das pessoas depois que você vive. Muitas pessoas que não vivem isso, elas não entendem. Aí acham que a pessoa está se aproveitando. A vaga de estacionamento é um exemplo muito claro disso. Tive uma situação que eu não costumo usar a vaga, eu não uso. Mas nessa situação eu cheguei, estava lotado, não tinha vaga nenhuma, estava chovendo, só tinha aquela vaga ali. Falei, vou estacionar, ele tem direito, coloquei o cartãozinho e estacionei. Quando eu desci do carro, fui abordada, dizendo que aquela vaga era para pessoas com deficiência. Falei, não, mas nós temos o direito, né? Tá ali o cartãozinho. Aí ficaram com aquela cara olhando, né? Mas como assim? O que que tem? Eu falei, não, ele é autista. Ainda tem que explicar. E usamos a vaga. Então, nós somos muito... existe um preconceito ainda em relação a isso. A vaga também, eu fui renovar a vaga recentemente, o cartãozinho de estacionamento, e me disseram assim, a moça atendente, da prefeitura disse que não iria renovar o cartão de estacionamento porque as pessoas com autismo estavam tirando vagas de quem realmente precisava das vagas. Nossa. Eu, claro, não bati boca, não discuti, porque eu entendi que ela estava só apenas cumprindo ordens, mas o meu filho tem uma outra deficiência, ele também é deficiente visual, então eu falei, olha, ele é deficiente visual também, entreguei o laudo e ela renovou com a deficiência visual. E eu saí dali, eu falei, não é possível que eu ouvi isso, né? Eu fiquei muito triste, porque é deficiente como qualquer outra pessoa. Eu fico imaginando a sua cabeça agora.
naquele momento. Porque você, como profissional do direito, como pessoa, influência que trata sobre esse tema, chega num balcão e a pessoa fala assim, dá uma negativa dessa, eu fico imaginando, na cabeça, o que não passa, né? Na hora, eu confesso que eu fiquei assim, sem palavras. A minha vontade era de chamar o chefe dela. Mas eu falei, gente, ela está cumprindo ordem, está fazendo o papel dela, eu não vou discutir, eu vou sair daqui. Isso foi semana passada. Eu vou sair daqui, vou ler para ver se mudou alguma coisa na legislação. Não mudou, tá? Mas existem aí previsões para mudar. Inclusive, existem ideias de diferenciar nível 1 do nível 2 do nível 3. A gente sabe que na prática o nível 3 tem mais dificuldade, né? Não tem como comparar. Mas o nível 1 também é deficiente. E aí, como é que fica o direito dessa pessoa? Sim. Falando em direito, vamos para o tema que eu tenho certeza absoluta que vocês também vão gostar, de modo generalista. Não estou falando que autismo vocês não gostaram, mas eu tenho certeza que direito do trabalho pega no bolso de todos vocês aí. Então, a tendência é vocês querem escutar um pouquinho mais. Amanda, por que direito do trabalho? Por que você gosta tanto de falar sobre isso? Ou melhor, por que você foi para a rede social falar sobre esse tema? Bom, por que eu fui para a rede social? Hoje, a rede social é uma vitrine, né? Todo mundo que está ali consegue, na prática, captar mais clientes, ser visto, ser lembrado, e quem não é visto não é lembrado. Um belo dia eu cheguei no escritório e decidi gravar um vídeo. Hoje eu vou gravar um vídeo. Chamei minha secretária, coloquei lá a câmera e vamos gravar. Foi horrível. O vídeo ficou muito ruim. Eu estava dura, engessada, mas mesmo assim eu decidi postar, porque a gente tem que ter coragem, né? Advogado tem que ser corajoso. Melhor feito do que perfeito, viu? Exatamente. Eu falei isso ontem sobre essa questão de postar. Exatamente. E postei. E quando eu postei, eu recebi um retorno muito positivo. Muita gente comentou, né? Compartilhou, curtiu. Falei, poxa, que legal isso, né? No dia seguinte, vou postar mais um. E comecei a postar. E eu vi que criar esses conteúdos ajuda muito pessoas. Elas vêm com dúvidas, além de, claro, trazer clientes para mim, eu também estou ajudando pessoas que não têm acesso à informação, porque a rede social, ela está ali para todo mundo. Desde a pessoa mais humilde até a pessoa com mais condição, né? Então, realmente é um trabalho social. Porque o direito do trabalho é um direito que, ao meu ver, é um direito complicado de se trabalhar. Porque cabeça de juiz e bolsa de mulher, ninguém sabe o que vai sair lá de dentro. E desculpa, juizada, é verdade. Existe um princípio no direito, Camila, que fala em dúbio pro réu. Em caso de dúvida, o réu se favorece. Mas também existe o princípio da equidade, que é o equilíbrio de forças. Dizem que o empresário sempre tem mais força que o empregado. E aí a justiça tenta equilibrar isso. Ao meu ponto de ver, esse equilíbrio não é proporcional, porque 99% das vezes a balança é tendenciosa ao colaborador. E isso é bom, não estou falando que é ruim, mas é tendenciosa ao colaborador. Então, entrou, ganhou. Nossa Justiça do Trabalho aqui. Isso faz com que quase que a maioria das peças é um Ctrl+C e Ctrl+V. A pessoa não trabalha de noite, mas ele pede adicional noturno. A pessoa não trabalha com periculosidade, mas na peça tem periculosidade, porque tudo que ele puder ganhar, ele vai pedir ou ele vai ganhar alguma coisa. E isso para o direito do trabalho, desculpa falar aí, pessoal, eu vejo com maus olhos, porque não é um equilíbrio. E aí a Amanda entra para falar o que é certo e o que é errado. Mas os advogados não interpretam assim, né? Eles gostam muito de fazer Ctrl+C, Ctrl+V aí. E eu vejo isso no dia a dia, tá? Não estou falando que ninguém me falou, não. Certo ou errado, eu não concordo. Eu acho que essa balança de equilíbrio é muito penosa para o empresário. E isso faz com que o colaborador que tem realmente o direito vá para uma fila, o final de uma fila muito grande. Porque entra uma enxurrada tão grande. Sabia que o Brasil é o país que mais tem processos trabalhistas? Eu ia comentar a respeito disso, que no Brasil o direito trabalhista ele é muito visado, né? E a questão que você falou da dificuldade, né, do direito de trabalho ele ser complicado, por quê? Porque você está lidando com pessoas. E você está lidando com pessoas em situações
que é a grande parte da vida dela. O trabalho é muito mais do que qualquer outra coisa da vida dela. Então, toda vez que você lida com pessoas e com processos relacionados a casos delicados da vida da pessoa, você vai ter algo complexo de lidar. E no Brasil, o direito trabalhista, ele é realmente muito visado por conta disso, por essa tendência. Porque lá fora não é assim, né? Não. Se você vê nos Estados Unidos, você vê na Europa, é totalmente diferente. Tem dois lados da história. Tem o lado do empresário, que o empresário, normalmente, ele não gosta, né, por conta disso, por conta dessa tendência que os empresários vão dizer que não é justo. E ok, todo mundo tem duas opiniões. E tem o lado do trabalhador, que para o brasileiro é bom. É bom ter esses direitos, é bom ter os horários, é bom ter tudo muito estabelecido, porém não pode ser algo injusto, né? Não pode, tem muitas pessoas que utilizam da má fé e elas acabam se aproveitando dessa tendência e acabam tentando tirar sempre algo a mais. Tirar algo, vou aproveitar essa brecha que tem aqui e vou contratar um advogado. Tem muitos advogados que eles contatam as pessoas também, abordando, mas e se você fizer dessa forma aqui, você vai ganhar muito mais. Então, eu gosto muito do direito do trabalho por ele dá para a pessoa um direito de poder trabalhar tranquilo, de poder ter os direitos deles garantidos, que muitas pessoas não têm isso lá fora. Mas, ao mesmo tempo, ele acaba dando voz a quem usa da má fé, né, para utilizar. Amanda, agora eu quero saber a opinião da Amanda, né? Bom, o que eu posso dizer sobre o direito do trabalho? Eu acho, sim, que tem muitas injustiças cometidas contra os empresários, mas também tem muitos trabalhadores que são injustiçados. Muitas empresas contratam, essas pessoas não cumprem com os direitos delas, não fazem os pagamentos corretamente, faz com que elas procurem advogados. E quando o advogado atende esse trabalhador, ele vai analisar o caso, essa primeira reclamação do trabalhador, e ele vai descobrir muitos outros problemas. Por isso que surgem essas enxurradas de ações. Nós temos os advogados que fazem um trabalho humanizado, uma petição muito boa, bem fundamentada, com aquilo que realmente esse trabalhador tem direito, e temos o que faz o Ctrl+C ou Ctrl+V, que melhorou muito depois da reforma trabalhista. Até 2017, na lei antiga, o Ctrl+C, Ctrl+V era, né, de praxe, ele colocava tudo e o que ganhar é lucro. Quando nós tivemos a mudança na reforma trabalhista, passou a ter sucumbência na Justiça do Trabalho, que não tinha antes. A sucumbência que durou pouco essa sucumbência. Viu? Durou pouco, chega lá. A sucumbência é os honorários do advogado que entrou com a ação, quando ele ganha. Então, durante um tempo, os trabalhadores que perdiam tinham que pagar a sucumbência, os advogados da empresa. E isso diminuiu as ações, diminuiu esse tipo de ação ali, Ctrl+C, Ctrl+V. Só que depois, né, teve uma mudança sobre isso, porque o judiciário entendeu que essas pessoas não poderiam ser condenadas a pagar sucumbência justamente por serem insuficientes, por não terem condição. E aí voltou a subir as ações, tanto que o ano passado as ações trabalhistas subiram consideravelmente. Foi um ano recorde de ação trabalhista aqui no Brasil. O que eu vou dizer para você? O trabalhador, ele procura advogado normalmente porque ele não gosta do chefe, porque o chefe tratou mal, porque o chefe 90%. O meu chefe falou isso, o meu chefe falou aquilo, ou porque ele quer saber se o acerto está certo. E aí cabe ao advogado analisar se tem outras coisas para ser pedido, e normalmente tem. Infelizmente, tem muitos empresários que estão mal orientados, que não têm um advogado bom para analisar a sua empresa, para colocar tudo em prática, porque quando o empresário está bem organizado e tem uma orientação jurídica boa, esse tipo de coisa não acontece. Aí o empregado entra com a ação e dá improcedente. É porque quando a gente lida, né, com grandes empresas, que é tudo organizado, que ele já tem um bom advogado, já tem uma estrutura bem consolidada, ok. Agora, quando a gente fala de pequenas empresas, médias, que às vezes é tudo desorganizado, é difícil. que às vezes a pessoa faz hora extra lá, trabalha quase o dia inteiro. Pagado empresa grande que está mal orientada. Sim. Semana passada, por exemplo, né, não posso citar nomes, eu fiz um acordo com uma multinacional, e vai pagar uma bolada para minha cliente porque fez coisa errada. E eles têm um jurídico interno, tem um jurídico excelente, com um escritório muito renomado, e ainda assim fizeram coisas erradas. Normal, né? Normal. Eu sou adepto e defendo a ideia de que o melhor CLT é o acordo entre as partes. Eu defendo essa ideia. Bom para os dois melhor lados. Contrato, né? Pena que o Brasil não absorve isso. Mas país aí fora,
o que é acordado entre dois lados é o que deveria valer. Eu sou adepto a isso. E sou adepto ainda à remuneração por hora, e não da maneira que a gente está. Com certeza. Tá? Porque existe muitos brasileiros que saem do Brasil e vão para fora para trabalhar, para ganhar um pouco mais, porque lá fora a pessoa ganha por hora. Aí lá fora o cara trabalha 10, 12, 16 horas. Mas aqui não Agora, pode, né? e aqui Porque não a lei pode. proíbe. Então o cara sai daqui e vai para lá, enriquece. Tá certo, mas trabalha 16 horas. Mas quanto desses brasileiros não poderiam trabalhar aqui nesse período e ganhar por hora? Iam ganhar muito mais. Então aquelas pessoas que reclamam assim, não, meu salário está insuficiente, não, está muito baixo. Mas as pessoas trabalham 5, 6 horas. E se isso, volto a repetir, a doutora Amanda acabou de falar e lembrar muito bem. No Brasil não pode isso, tá? Mas eles se revoltam aqui no Brasil e vai para fora. E pessoas boas. Pessoas Porque boas. aqui eles dizem que são escravos, né? Agora tem, não sei se você que acompanha as redes sociais talvez tenha ouvido falar, tem um projeto de lei para mudar a escala, tirar a escala 6 por 1. Essa é polêmica. Gente, eu nunca me manifestei a respeito disso, a minha opinião, mas eu acho um absurdo. A escala de trabalho, se você ganhar por hora, se você quiser trabalhar 7 dias na semana, você vai ganhar mais. Você quer trabalhar 5 dias, tudo bem. É porque o que acontece, né? Tá Se eu tudo pegar o certo. salário e dividir por hora, por exemplo, a pessoa pega o salário mínimo e divide por horas trabalhadas, realmente vai dar um valor muito baixo por hora. Então, se for calcular. E aí, realmente, a pessoa fica, não, tô trabalhando escravo, tenho que trabalhar tudo isso e só ganhar isso. Mas se eu ganhasse vai por ganhar hora... você Normalmente, trabalhou. quando você fala por hora, eu vou mas colocar a regra geral lá de fora, você consegue ganhar bem muito mais, né? bem mais remunerado. Por Muito quê? bem. Porque a empresa precisa dele. E se o cara não vier, ele vai para outro. Então, outro vai pagar melhor. É uma cadeia de eventos. E ele não é obrigado, né? consequências que Ele acontecem. decide se ele quer trabalhar mais. Você fala, hoje eu não vou trabalhar, sei lá, eu quero dormir. Tudo bem, você não vai ganhar, tá tudo certo. Mas nunca vai faltar trabalho para ele. Isso é verdade. Porque, volto a repetir, é uma cadeia de eventos. Quanto mais a empresa precisa, tem necessidade, mais a empresa vai pagar. A escassez faz o melhor preço. A escassez. Então, veja, Camila, você trabalha por hora. Eu quero trabalhar para a doutora Amanda hoje, 2 horas. Ela vai precisar. Então, ela vai te contratar e vai pagar melhor, porque ela te conhece o teu potencial de trabalho. Da mesma forma, eu quero trabalhar para ela depois. Ela vai querer contratar, ou não, né? Porque você trabalha melhor que eu. Blogueira, vai ficar fazendo suas imagens lá. Eu sou um japonês que não sabe tirar foto. Né? Que isso, eu vi tuas fotos lá nas redes sociais, ele é blogueiro também, com licença, gente. Deixa eu ele tá falar que ele é blogueiro, assim, ele está sendo humilde nesse momento, né, Miura? A minha sorte é que o pessoal tira a foto e me marca, eu só reposto. Você vive de repost. Vive de repost. É um blogueiro de repost, entendeu? Que eu mesmo Nova não sei, modalidade, entendeu? Repost tem outro nome lá, remarcação, remap, não sei o nome. Postura? Marcação, pode ser. Porque você fica complementando os posts lá. Eu não sei muita parte técnica. Não, mas tá boa, a tua rede social tá boa, tá ótima. Mas um dia eu vou chegar no pé dessas duas aqui. E falando em rede social, eu quero saber sobre... faz quanto tempo que você está criando conteúdo? Eu comecei em 2022. Olha, faz bastante tempo. E você gosta de criar conteúdo na internet? Você sente que as pessoas estão... Gosto sim. Eu acho que... Como eu falei lá no começo, a rede social hoje é uma vitrine, então a gente precisa estar na rede social. A área do direito, ela mudou muito. Hoje nós temos muitos escritórios digitais, não é mais como antigamente, que era aquela indicação, boca a boca. E para ajudar, para fazer com que o escritório cresça, é importante que a gente esteja nas redes sociais, crie ali uma autoridade, isso atrai mais clientes. O cliente, quando te contrata, o que ele faz hoje? Ele vai lá procurar você no hoje Google, em dia na a pessoa social. vai procurar onde? Na rede social, restaurante, Exatamente. Aí ele acha você, vê os vídeos e... Uma colega ontem, olha só, você falou de estar muito online. Falando com uma colega, Miura, eu tô com esse caso aqui de uma carta lá que a gente recebeu. Dá uma olhadinha, aquele famoso, dá uma olhadinha. Não sou advogado, viu? Mas dá uma olhadinha, o que você acha disso? Eu falei, tá, fala que tu é advogado. Meu advogado não consegue me atender hoje, que ele tá, como é que ela falou? Meu advogado tá, ela falou um termo lá que eu não, estava ausente, resumidamente. Eu falei, tá, mas vai no escritório que deve ter outro. Escritório? Aí me olhou assim,
Eu não sei onde é que é o escritório deles. Eu falei, peraí. Escritório digital. Tá, mas é teu advogado? Sim, mas advogado. Você não sabe onde é que é o escritório? Não. E ela paga um valor mensal para ele. Eu falei, tá, e você não sabe onde está. Olha o ponto que está indo a prestação de serviço. E isso é uma regra, não é só para advogado, não. Não, Contador, financeiro, todos estão trabalhando digitalmente. É que no Acho que é digital importante eles realmente essa área. conseguem ter muito mais clientes, muito mais. Você tem acesso em escala, né? É. No Brasil todo. E você consegue ter um custo-benefício, porque você não tem custo de escritório, de funcionário e tal. Então ele consegue dar um acesso a contador, dar um acesso a advogado. E eu falo muito isso, eu fico muito feliz de ver uma advogada que cria conteúdo, porque o meu discurso é: você precisa estar onde seu cliente está. Onde as pessoas estão hoje, com o celular na mão. internet. E é de graça, gente. Isso que eu fico brava, que as pessoas, não vou criar conteúdo. Mas você não tem o celular? Você tem um celular. Eu Todo nunca mundo tinha tem. criado live. Não tem luz. Você não Vira tem pra luz? janela, A melhor luz que tem existe é a luz do sol. Eu nunca tinha participado de live. Confesso, eu não sabia nem fazer isso, né? Domingo agora estava participando de um dos podcasts ali e eu tentei acessar a live, daí graças a um amigo aí, né, João? Obrigado. Foi lá, é assim, ó, em 2 segundos, pum, abriu a live. Sim. Eu não estava conseguindo abrir aquilo, fazia uma meia hora já, né? Ele abriu em 2 segundos. E ali na live, nossa, eu nunca tinha feito. Veio gente de Tocantins falar comigo, veio de Roraima, veio da... Puta, como é que é o nome? Alemanha, lá para um país específico, eu não lembro. Vieram tudo participar da live. Isso em 15, 20 minutos que eu fiquei na live, eu acabei conhecendo... Fui para o mundo inteiro. É e algo incrível. que eu achei assim... Nossa. Fantástico. Eu nunca tinha feito uma live. Nem sabia que podia ser tão abrangente assim. A live é incrível. Um assunto de Porque um a podcast. live Sempre vai ter é alguém. o podcast, nada mais do que é uma live, só que com um convidado. Mas depois da pandemia, a live se tornou uma super tendência aqui, tanto a live para as pessoas verem você ao vivo. E hoje em dia o que mais conecta as pessoas é conteúdo orgânico, é ver quem você é realmente. E no ao vivo, você não tem como esconder. Eu vou Por confessar isso uma que a coisa. live é não uma tem tendência. filtro, A né? única Não tem coisa que eu filtro. não gostei da live, que um dos comentários é, nossa, tua cabeça é tão brilhante. Olha só, Mas a você cabeça tem que estar à brilhante. disposição para críticas. Mas eu falei que era meu brilho mas a pessoal. live é uma tendência mundial até. A live, ela já é algo muito em alta. E a live shop, que é o que eu fazia pra Shein, é uma tendência mundial. E olha que engraçado, a live shop nada mais é do que o programa de TV lá da Polishop, que ficava vendendo produto ao vivo. Tudo na internet hoje é uma tendência antiga, remodelada para o digital. Então, a tendência da TV de eu ficar vendendo produtos lá, vendendo joias, o que for, eu vou trazer para o digital para vender ao vivo. E a live te conecta com as pessoas bem mais A perto. pergunta, na live, pelo que eu acabei fazendo umas besteiras na live, eu não sabia que não podia beber. Eu tô tomando vinho. Não pode. Eu não sabia. Não pode. Eu comecei a tomar, veio uma mensagem assim. Né? Veio uma mensagem. Live de restrita? regra. Uma mensagenzinha. Eu olhei assim, pedi desculpa para todo mundo. Eu falei assim, feche os olhos. Na minha primeira live que eu fiz... Mas eu também sei que não pode cobrar nada. Como é que vai ser essa transição? Eu vou perguntar para vocês como é que vai ser essa transição no mundo profissional, porque você grava conteúdo e coloca, gravado. Mas você pensa no mundo não muito distante, fazer lives dando assistência jurídica? Eu já faço Olha lives dando assistência jurídica, mas eu faço no TikTok. O Instagram não é o meu forte, né? Não é o meu público-alvo hoje, então eu faço no TikTok. Inclusive são lives bem bacanas, a gente tira ali algumas dúvidas dentro do limite, quando são efetivamente só dúvidas. Quando tem um caso, aí a pessoa precisa contratar o advogado e fazer uma consulta completa, né? Mas dúvidas simples a gente já tira online. Que legal. E é muito bacana. Se vocês, não sei se vocês acompanham o TikTok, mas tem muitos criadores de conteúdos da área jurídica lá e todo dia tem live sobre direito. Olha, E, eu quero ó, assistir uma bomba. live sua, viu? Quando Bomba. tiver, você me avisa. Aviso. As lives do TikTok, elas são monetizadas hoje. Eu não sei se você já monetiza, mas tem agências para monetização. E é só que você tem que cumprir horas para você ganhar bônus. Eles pagam você para ficar fazendo lives. Lives de entretenimento e lives de conteúdo, que é algo... Meus muito 15, bom. 20 minutos de fama, eu recebi mensagens de Você capta agenciadores. muito... Mas você... Querendo exato. que eu fosse... Como Se é você que quiser fala? entrar na minha agência, eu também tenho uma Ah, você agência tem uma de agência TikTok Live. Tem. Eu já monetizo os vídeos, né?
porque a partir de 10 mil seguidores já consegue monetizar. As lives eu recebi alguns convites de agências, mas eu não quis fazer porque, como você disse, tem que ter um tempo, né, para poder fazer live, e eu não disponho desse tempo hoje, até porque eu tenho que cuidar do escritório. Eu não consigo ficar ali X horas por dia fazendo live. Eu faço quando, hoje abri uma brecha na minha agenda, eu vou fazer uma live. Aí eu abro lá e faço. A live, ela conecta muito. Como ela vê quem você é realmente, pessoas se conectam com pessoas hoje. Não é a pessoa se conectando com o conteúdo, ela se conecta com você e gosta da forma que você fala o conteúdo. E no ao vivo, eu consigo me aproximar, eu consigo perguntar, eu consigo ver como que você age, sem filtro. Então, isso conecta muito. E o pós-venda da live é o melhor que existe. As pessoas assistem você na live, elas vêm falar com você como falaram com você, entrando em contato, ou às vezes para você trabalhar com eles, ou para fechar marca. Então, é muito bom para captar cliente também, né? É bem bacana. Estar na internet é muito bom para captar cliente. Porque hoje em dia as pessoas buscam ali, né? Eu preciso sempre de apoio para fazer. Mas você não prazer, aquela cliente, né? Eu vou lançar uma mentoria, eu vou mandar para você, Cliente Milna. brincadeira. Uma mentoria de digital para você, tá bom? Ela só promete. Tá falando isso há muito tempo, vocês lembram gente, disso, né? eu Mas ela nunca me mandou uma cartilha sequer, viu? Tá bom, eu vou te mandar essa semana. Amanhã. Hoje mesmo, daqui a pouco. Ó, Camila, meu olho é pequeno, mas Mas não se preocupe, Tá eu de ajudo olho. também, pode... Viu só, você tem todo o duas influências equipamento, para te ajudar. Tem todo o equipamento que nossa produção aí mandou para mim lá, mas pensa se eu uso. Eu não sei nem ligar aquilo. É difícil. É, mas- Depois falo que nossos japoneses são mais inteligentes. Mentira. Tem coisa que a gente não sabe fazer, não. Mas a gente aprende, né? Ah, sim. Tudo. A internet Interesse é faz assim, tudo, no né? começo a internet, o nosso primeiro vídeo ficou horrível, né? Meu Deus, gente, é o caos você fazer. Eu era, meu Deus, tinha vergonha, péssima. Mas depois que você faz o primeiro, você vê, gostei. Daí você faz o segundo, faz o terceiro. Você vai aprimorando ao longo do processo, né? Mas fale um Vai. segredo para nós aí, porque eu vou falar por experiência. Toda vez que eu vou gravar alguma coisa, algum conteúdo, minha cabeça, o primeiro já está perfeito. Porque sempre que eu assisto, eu quero mudar algo. E aí eu nunca consigo postar. Então, gravou uma vez, publica. Melhor feito do que perfeito. Porque se você quiser ficar tentando atingir uma perfeição, é difícil, né? É muito difícil. É exatamente o que você disse, melhor feito do que perfeito. Dá uma olhadinha para ver se você falou correto e não falou nenhuma besteira, nenhuma fake news, que não dá para espalhar fake news, e posta. E vai fazendo não isso fica todos os olhando dias. depois, Se você você só ficar revisando, você sempre vai achar. Mulher, eu não sei você, né? Porque você é jovem e linda ainda, mas eu sempre acho, meu cabelo tá assim, meu papo tá assado. Se eu ficar olhando, eu sempre vou querer fazer outro vídeo. Então, eu posto. Eu acostumei. Fica a dica, viu? Eu falei brincando e acertei na fonte, hein? Aí sim. Mas tem que fazer, é melhor feito do que perfeito. Eu, no começo, meu Deus, ontem mesmo eu falei nos stories sobre isso, que as pessoas vêm falar pra mim, Camila, eu tenho muita vergonha, eu preciso me posicionar, eu tenho uma clínica de estética, eu sou psicóloga, profissionais mesmo, até no evento que eu palestrei, era evento para empresários, e todos falaram a mesma coisa, eu tenho vergonha de fazer, e eu não sei como fazer para abrir a câmera para começar. Na verdade, É difícil, tem que né? começar, só Diferente, que né? é porque a câmera não é familiar para nós. Não é todo mundo que tá com a câmera na cara todo dia. E como que eu vou fazer? Como é que eu falo? Como é que eu faço? Tem que, na verdade, todo mundo tem alguma coisa para falar, né? Mas todo mundo essas tem. pessoas, elas podem também fazer tráfego pago que não precisa aparecer. Hoje tem, na área da advocacia, tem escritório digital que fecha 100 contratos por semana sem ninguém aparecer. Só com tráfego. Eu dei, na palestra que eu dei 2 exemplos de 2 empresas que têm muito sucesso que se posicionam no digital. Uma delas é a Van, que tem o Luciano Hang como o velho da Van, é uma referência. E ele aparecer como dono da empresa faz a empresa disparar. E outro exemplo é a Magalu. A Magalu não tem ninguém que aparece. A Magalu, o que eles fizeram? Criaram uma IA que aparece e eles vendem tanto quanto a Van. Então tem várias formas na internet. Se eu tenho vergonha de aparecer, ou eu vou tomar uma atitude e enfrento o bloqueio, ou também tem outras formas de faturar no digital. Eu tenho uma agência de marketing hoje que eu criei esse ano, e na agência eu tenho clientes que são restaurantes, que eu não consigo ficar colocando a cara do dono lá o tempo inteiro, então eu humanizo através dos chefs, eu humanizo através da criação de conteúdo, e eu tenho clientes como clínica de estética que eu consigo trazer a dona da agência e posicionar ela. Hoje na internet o importante é você estar lá. Como? Tem estratégia para fazer.
Mas é difícil essa percepção, né? É porque eu estou há muitos anos Cada isso. ciclo, cada tipo de negócio tem uma abordagem específica, né? Exato. Isso Quando é difícil. quando eu vou fazer estratégia de conteúdo do cliente, eu primeiro faço perguntas sobre ele. Qual é o seu medo? Se você teria problema de aparecer ou não, para depois eu criar uma estratégia para ele. Porque para quem está no digital, para mim, é muito familiar. É muito fácil me posicionar, eu aparecer, eu falar aqui com vocês. Mas para quem não está, até a Débora Seco que eu comentei com você, a Débora Seco falou que ela tem tem dificuldade de abrir a câmera e falar. E ela trabalha com câmera há mais de 30 anos. Acostumada com a câmera, Eu falei, né? quem somos nós, meros mortais, que nunca abrimos uma câmera, que nunca... Só tiramos foto. Abrir e falar, é difícil mesmo. Mas é diferente também, o trabalho dela na câmera há 30 anos é um trabalho ensaiado, ela ensaia para fazer aquilo. E, inclusive, é uma técnica que o criador que está começando pode utilizar. Eu não ensaio, eu simplesmente falo, hoje eu vou falar sobre isso, abro a câmera e falo. Mas se a pessoa não consegue fazer isso, ela pode fazer um roteiro. Hoje eu faço existem isso para os aquele meus teleprompt, clientes. né? É isso que eu ia A pessoa falar. coloca o teleprompt, ela está lendo. Esses dias eu testei. Não aparece que está lendo. Eu tenho perfeito, clientes você tá que ele... olhando, fica perfeito o vídeo. Você baixou no celular esse teleprompter? Tem no Tem TikTok, até no próprio tem aplicativo. como se fosse um filtro. Você clica lá, aí você digita o conteúdo e você fica lendo. É perfeito. Hoje em dia, para criar conteúdo, eu até fico assim, triste quando as pessoas não criam, porque é muito fácil da questão de... Para criar um roteiro, eu uso o ChatGPT. Pronto, ele cria para mim, não preciso nem pensar. Cria um roteiro sobre como se posicionar na internet. Criou. Pego isso, jogo num teleprompter, ligo a câmera, leio. Ninguém vai saber que não sou eu, falo que Eu não tenho que fui eu. aprender a usar um teleprompter, viu? Porque Gente, eu sou como Mas, você. Miura, né? você não Eu precisa de confesso para você teleprompter. que me dão temas, temas que eu não domino muitas vezes, né? Já me aconteceu, recentemente eu fui num evento e começaram a falar sobre criação de... não é bezerro, é... um animal lá. Ovelha? Tá. Tipo ovelha. Tipo ovelha, não sei o nome daquele. Você tem uma noção. Começaram, mas tem uma coisa que eu domino, que é a gestão de negócio. Então eu pego aquilo que eu não domino, transformo para aquilo que eu conheço. Eu saio do desconhecido, né? Do conhecido para o desconhecido. E eu consigo navegar. Mas é para falar de negócio, para falar como criação do bicho, eu não sei. Eu nunca fiz isso, nunca tive próximo a isso. Mas eu sempre sou perguntado, questionado como é que daria para fazer. Opa, eu não sei de manejo de animal, mas eu sei sobre gestão de negócio. Aí fica fácil navegar. Mas é difícil você fazer Sim. isso. E eu vou para frente aí da câmera e eu consigo Mas desleixar. você fala muito bem, Miura. Muito. Você é muito habilidoso. Se a gente falar de qualquer assunto aqui, ele vai desenrolar. Por quê? Porque você sabe se comunicar e você sabe... quem sabe se comunicar, quem sabe vender, consegue falar de qualquer assunto. Mesmo e você é muito sendo bom um nisso. assunto Eu que quero você ver, não conheça. quero ver o Miura influencer. Eu quero, você também, usando né, o Amanda? teleprompter, o chat Eu GPT. vou te ajudar, olha tá só, bom? Nós Chat vamos GPT eu nunca ajudar. nem baixei. Aquilo é uma maravilha. É o meu Agora, funcionário, é o faz Japti. até arte, você viu isso? Sim, eu chamo ele faz de Japti. arte. Eu fiz uma arte semana passada no chat GPT. Ele faz. Mas a arte eu faço também, viu? Pensa a pessoa que faz Só não arte. usa o chat Eu sou arteiro mesmo. Imagina, não, coloca o ChatGPT na mão dele. Meu Deus. O ChatGPT, ele é uma ferramenta poderosíssima. Hoje tem a parte gratuita, né? Eu uso a paga. E eu chamo ela de meu funcionário. Quando alguém me pede alguma coisa, eu falo, só um minuto. Vou ver com o meu funcionário. O Japti. É o Japti, eu chamo ele, que tem um apelido carinhoso. Eu trato ele muito bem, porque ele me ajuda demais. Eu tenho vários assistentes no chat GPT. Eu tenho um para fazer impugnação, para fazer contestação. Para analisar contrato, Sim, ele é para muito bom. analisar petições. Eu jogo a Olha petição o lá. mundo jurídico pra buscar onde tá referências. indo, hein? Gente, Olha lá. mas o chat GPT tem um detalhe. Ele é burro. Você é que tem Você que dá o dar comando um pra bom ele. comando para ele. Você é a pessoa inteligente atrás que vai dar um comando. Se você der um comando ruim, Ele ele vai dar te um- trazer entregar algo coisa ruim. ruim. Ele é muito bom para busca de referências, criação de conteúdo, estratégia, análise. Ele, na verdade, eu vejo ele como um auxiliar. Sim. Eu vou dar a ideia, ele só vai montar a estrutura para mim. Eu tô me achando Eu achei como excelente. quase como um chat GPT, que as pessoas vêm me trazer ideias, eu devolvo soluções. Olha, Miura Japti. papo Tô tá achando bom. que você joga no chat GPT as soluções, Eu não hein? tenho isso, Olha né? só. Mas o papo tá bom. Obrigada, Amanda. Obrigado, Camila. Espero que obrigada. vocês tenham gostado desse episódio, porque eu, modéstia à parte, amei. Vou aprender a usar um teleprompter e
baixar o chat GPT. GPT. Aê, Um beijo tchau, para todos gente. vocês e até a próxima. Obrigada, Amanda. Obrigada, gente.